Então, pessoal, hoje a gente vai corrigir a nossa P1, tá? Eu vou começar corrigindo a P1 com vocês. E depois a gente vai fazer as atividades e vai continuar o conteúdo de ontem, tá? Qualquer coisa vocês dão um grito aí no chat. E vamos lá. Vamos lá, então. Vamos para a nossa P1, então. Deixa eu vir para o quadro aqui. Pessoal, eu comecei com essa questão aqui que é aberta, das duas cargas elétricas pontiformes idênticas, Q1 e Q2, cada uma com 1 vezes 10 na menos 7 ohms, encontram-se fixas sobre um plano horizontal, conforme a figura abaixo. Então, a gente tinha essa figura aqui, das duas cargas Q1 e Q2, cada uma delas com 30 graus entre a horizontal. E o que nós temos aqui, então? Nós queremos saber o valor dessa carga Qzinho aqui, que eu já desenhei ela aqui. Eu já estava desenhando tudo antes de começar a aula. Carga Qzinho aqui, ó. Vamos aceitar o pessoal na sala. Eita, quanta gente entrando. Bom dia. Bom, aí o que nós temos, então? Nós temos que ver quais são as forças que estão atuando aqui, ó. Dessa carga Q1, nós temos, então, todas elas são idênticas, né? Então, essa Q1 aqui faz uma força, uma terceira carga Q de massa 10 gramas encontra-se em equilíbrio no ponto P, formando assim um triângulo isósceles vertical. Sabendo que as únicas forças que agem em Q são de interação eletrostática com Q1 e Q2 e seu próprio peso, o valor dessa terceira carga é quanto? Bom, pessoal, se essa carga está em equilíbrio, é porque nós temos o peso da carga aqui para baixo, o peso dessa carga aqui para baixo, e uma outra força que está equilibrando ela para cima. Essa outra força que a gente vai ter que descobrir. A gente tem o que aqui? Nós temos a força da Q1 para cá, que é a força da Q1, força 1, e a força da 2 para cá, ó. Essa aqui nós temos a força da 2. Bom, a gente vai ter que decompor essa força da 1 e a força da 2. Se a gente for olhar aqui o triângulo, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui vai ser ângulo de 60 graus e aqui ângulo de 60 graus também, tá? Através do triângulo lá. A gente vai decompor essa força F1 e F2 da seguinte forma, ó. A gente vai ter que decompor ela na horizontal, as duas, e na vertical, as duas. Tem que fazer a decomposição dessa força. Opa, saiu uma minhoquinha. Na horizontal e na vertical. F1 e F2 têm mesmo valor, então, e mesma distância da carga Q, então as duas são iguais. Eu posso chamar de força F. Aqui, ó, na horizontal, a F1, né, fica valendo F vezes o seno de 60. E aqui, essa aqui, a F2, fica valendo F vezes o seno de 60. Vou apertadinho aqui. Ou seja, elas têm o mesmo valor, uma elimina a outra. Aqui para cima,
na horizontal, essas duas forças aqui, ó, cada uma fica valendo, como elas são iguais, né? Elas ficam valendo, tanto a 1 quanto a 2, elas ficam valendo F vezes o seno de 30. Vou trazer aqui para o ladinho, ó. F1 vai ficar valendo F vezes o seno de 30. O seno de 30 é 1/2. Então, F1 vai ficar valendo F vezes 1/2. Ou seja, na vertical vai valer metade da força F. A F2 vai valer a mesma coisa, que também é a metade da força F. Ou seja, se eu juntar essas duas setinhas vermelhas aqui para cima, nós vamos ter o seguinte, ó. Nessa nossa carga, redesenhando essa nossa carga, nós vamos ter isso aqui, ó. Nós vamos ter para cima uma força F, de valor F, porque metade de F mais metade de F dá F, e para baixo a força peso. Ou seja, de todo esse raciocínio, a gente descobre que a força elétrica é igual à força peso. Quem é a força elétrica? A força elétrica é K, Q, vezes o Qzinho que está interagindo. Qual Q? Qualquer um dos dois, porque os dois têm o mesmo valor, dividido pela distância ao quadrado. E o peso é massa vezes gravidade. Agora, pessoal, é só a gente pegar... Ui, vamos lá para cima, acabou minha lousa. E substituir na fórmula. O K é quem? É 9. Eleonor, dá licença. 9 vezes 10 na 9. O Q é... Vou botar só 10 na menos 7, tá? O Qzinho é o que a gente quer saber. E a distância nós temos em centímetros, temos que transformar para metros. 3 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. A massa, eles nos disseram que a massa é 10 gramas. Então, a gente vai fazer 10, tem que transformar para quilogramas, vezes 10 na menos 3, vezes 10, que é a gravidade. Agora vamos ajeitar isso aí. Aqui em cima vai ficar 9 vezes 10 na 2, e embaixo a gente vai ter que... Embaixo a gente vai ter 9 vezes 10 na menos 4. Do lado de cá, a gente vai ficar com 10 na menos 1. Corta os 9, a gente vai ficar com 10 na menos 6Q, e aqui 10 na menos 1. Q vai ficar 10 na menos 1, dividido por 10 na menos... Aqui é mais 6, perdão. Por 10 na mais 6. O Q vai ficar 1 vezes 10 na menos 7 coulomb. Esse é o valor da carguinha. Tudo bem? Entenderam? Pessoal que não acertou, pessoal que acertou, lembram o que fizeram? Lembram, Sim, pessoal? lembro. Ok, Deu certinho. ok. Deu? Então vamos para as teóricas. Vamos para as teóricas, então. Deixa eu só mexer uma coisinha aqui. Vamos para as teóricas. Eu coloquei todas elas amontoadinhas aqui, que daí fica mais fácil para a gente trabalhar. Eu não gosto de gravar direto do Meeting porque eu fico com 2 mouses na gravação. Não sei por quê. Bom, vamos lá. O funcionamento do para-raios é baseado no quê? Bom, gente, efeito Joule. Efeito Joule é aquecimento.
falou em Joule é aquecimento. Não, né? O para-raio não precisa ser aquecido, né? Para funcionar, né? Então, não é essa aqui, tá? Na indução e na blindagem eletromagnética. Blindagem eletromagnética não existe, tá? Existe blindagem eletrostática. E é o que a gente vai conversar hoje. O funcionamento do para-raios, ele funciona através da indução eletrostática e do poder das pontas. Vocês têm um PDF de uma aula que fala sobre os processos de eletrização e eu conversei com vocês sobre isso, tá? Ontem também, inclusive, eu conversei novamente sobre o poder das pontas com vocês, que eu já tinha falado numa aula anterior, e também falei no dia que eu conversei sobre indução eletrostática, tá? Então, indução eletrostática, por quê? Porque as nuvens carregadas se aproximam e induzem cargas na Terra, tá? E o para-raio, ele justamente funciona por isso, ele vai induzir mais para cima, né? E como ele tem uma ponta, na ponta dele é que onde vai ter mais cargas. Então, ele troca faz essa troca de corrente elétrica com mais facilidade, tá? Essa próxima aqui, ó. Sobre os elementos de uma onda. Elementos de uma onda é amplitude, crista, vale, comprimento de onda, tá? Sua velocidade de propagação, frequência e período. Marque as alternativas corretas. Lembrem que pode ter uma, duas, né? Tanto faz. Então vamos ver. São conceitos. A frequência é o tempo para fazer uma oscilação completa. Frequência não é tempo, tá? Frequência não é tempo. O que é tempo é o período. Tá? Frequência é o número de oscilações por tempo. Já começa errado aqui. A unidade medida da frequência é o hertz, tá ok. Mas frequência não é tempo. O que é tempo é período. O comprimento de uma onda é a distância apenas entre duas cristas? Não. Ela pode ser a distância entre duas ou entre dois vales, ou entre quaisquer dois pontos que formem um período da onda, tá? Quando nós tivermos uma onda qualquer, eu sou péssima em desenhar onda, ainda mais aqui no... Ó, o comprimento de onda, ele pode ser a distância entre duas cristas, ok? É um comprimento de onda. A distância entre dois vales, ok? É um comprimento de onda. Ou pode ser a distância entre qualquer dois pontos, aqui, ó, desde que sua onda tenha completado um período inteiro, tá? Então, essa é o conceito de comprimento de onda. Cuidado nessas alternativas quando fala somente, apenas, nunca, sempre. Tá? Tem que ser o conceito bem exato para ter esse apenas, somente, nunca. O período é o inverso da frequência. Esse está correto, porque o período realmente é o inverso da frequência. Então, esse está correto. A velocidade é inversamente proporcional ao período. Se a gente lembrar que período é o tempo, e a formulazinha básica da velocidade, né, que é ΔS sobre ΔT, a gente sabe que velocidade é o inverso do tempo. Período é o tempo, então é verdadeiro. A velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais tempo a gente leva para chegar num lugar, menor foi a velocidade que a gente teve. O período é o tempo, correto? O período é o tempo, para fazer uma oscilação completa e sua unidade de medida é o segundo, correto.
A amplitude é a distância entre duas cristas consecutivas. Não, amplitude é essa alturinha que a gente tem aqui. É essa medida aqui, ó, que a gente tem da onda, ó. Essa medida que a gente tem aqui da onda, ó. Isso aqui é amplitude. Não é distância entre duas cristas, tá? Amplitude é quanto sobe a corcundinha, ou quanto desce a corcundinha. Ok? Alguma dúvida sobre esses conceitos? Ou tranquilo? Então, adiante. Os óculos de sol são usados para diminuir a intensidade da luz solar que chega aos olhos. Para tanto, as lentes de alguns óculos possuem filtros que impedem a propagação de parte da luz incidente, permitindo apenas que os raios vibram em determinada direção. Permitindo apenas que os raios que vibram em determinada direção os atravessam. Ou seja, a luz vinha se propagando em várias direções, passou pelos óculos e pegou uma direção própria. O fenômeno citado no texto e mostrado na figura, exclusivo de ondas transversais, ó, oh meu Deus, exclusivo de ondas transversais, é denominado de quê? Esse fenômeno é a polarização, tá? É o fenômeno chamado de polarização, que a gente polariza, né? Pega uma onda que é tridimensional e transforma ela em unidimensional, tá? É a polarização. Outra de marcar as ou a alternativa correta. As ondas transformam matéria. Gente, apareceu uma alternativa dessas, vocês, pelo amor de Deus, nunca marquem, porque onda não transporta matéria, tá? E esse tipo de afirmativa sempre aparece, porque onda não transporta matéria, onda transporta energia. As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagarem. Essa é verdadeira. Ondas mecânicas são ondas que necessitam do meio material, porque elas vibram, elas se propagam através da vibração das partículas do meio, tá? Elas necessitam sim de um meio material. Aí a terceira aqui diz o seguinte: todas as ondas mecânicas são longitudinais. Não, gente. Longitudinal é tipo uma onda de uma mola, onde a gente vai vibrar a mola assim e a onda vai se propagar para cá. Só que, e a onda de uma corda? Quando a gente pega uma corda e faz tipo esse desenho que eu fiz aqui, que a gente fica chacoalhando a corda assim, ó, né? É uma onda mecânica, porque tem as partículas da corda, só que ela é transversal. Então, nem toda onda mecânica é longitudinal. Tem ondas mecânicas transversais. Então, essa aqui está errada. Porque nós temos classificações que são diferentes, tá? São classificações que são diferentes. Nós temos assim, ó, a classificação de mecânica e eletromagnética. Isso é uma classificação. Outra classificação é transversal e longitudinal. Então, são classificações diferenciadas. Essa primeira classificação aqui é quanto à natureza da onda. Por exemplo, a onda mecânica é aquela onda que precisa de meio material. A eletromagnética se propaga em qualquer meio, não precisa de meio material. Aí, essas outras duas classificações aqui, transversal e longitudinal, é quando a gente compara a vibração com a propagação, para onde essa energia está indo, tá? Então, é diferente as duas classificações. A propagação, no mesmo sentido da vibração, gera uma onda transversal. Vamos ver, a propagação, então, é para onde a energia está indo. No mesmo sentido da vibração, gera uma onda transversal. Transversal é quando a vibração e a propagação fazem ângulo de 90 graus. Então, essa aqui está errada.
A próxima. A luz é uma onda eletromagnética e transversal. Isso é verdade, é característica da luz. As ondas eletromagnéticas necessitam de um meio material para se propagarem. Não, as ondas eletromagnéticas não necessitam, porque elas se propagam no vácuo. Então, nesse caso, nós só tínhamos duas alternativas corretas. Tá? Alguma dúvida nesses conceitos? Ou tudo ok? Se Tudo manifesta. ok, Tá, ok. Essa aqui é a outra aberta que nós tínhamos e a maioria me entregou ela incompleta. Incompleta por quê? Olha o que está pedindo aqui, ó. Caracterize o campo. Caracterizar o campo, campo é uma grandeza vetorial. Vocês têm que me dizer módulo, direção e sentido. A maioria me entregou só o módulo. Faltou me dizer para onde é esse campo. Tá? Porque aqui pede para caracterizar esse campo elétrico. Bom, está pedindo aqui o campo elétrico capaz de equilibrar no ar, próximo ao solo, uma gota de óleo. Então, nós temos aqui uma gotinha de óleo e nós queremos equilibrar essa gota. Para equilibrar ela, então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que... Peraí, nós temos aqui, então, o peso dela, né? Certo? E para cima aqui, nós vamos ter... E nós temos o peso. E para cima aqui, nós vamos ter a força elétrica. Né? Nós temos essas duas grandezas aqui. Para baixo o peso e para cima a força elétrica. Nós vamos achar a força elétrica primeiro para a gente poder calcular o campo. Tá? A carga aqui, ó, a carga é mais 10E. Essa carga aqui vai ser mais 10 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, essa carga aqui, na verdade, ela é 1,6 vezes 10 na menos 18. Esse é o valor da carguinha. Tá? O campo elétrico é F sobre Q. Então, eu vou ter que achar essa força elétrica aqui primeiro para poder calcular o campo elétrico que está ali. Vamos ver uma coisa. Caracterize o campo elétrico capaz de equilibrar a força. Essa é uma carguinha positiva, tá? Então, quando nós temos uma carga positiva, carga de prova positiva, na carga de prova positiva, o campo e a carga estão sempre para a mesma direção, mesmo sentido, tá? Isso é uma regra. Então, aqui, ó, nós já sabemos que o campo elétrico, ele é para cima, né? Ele é vertical e para cima. A gente já sabe isso, porque quando a carga de prova é positiva, o campo elétrico e a força são para a mesma direção. Que sentido? Bom, vamos calcular então essa força elétrica. A gente sabe então que a força elétrica tem o mesmo valor que o peso, porque eles estão em equilíbrio. A força elétrica vai ser massa vezes a gravidade. A força elétrica, então, vai ser a massa, que é 4, vezes 10 na menos 10 gramas, então tem que transformar para quilogramas, que é vezes 10 na menos 3, vezes 10, que é a gravidade. A força, então, vai ser 4 vezes 10 na menos 12.
newtons. Essa é a força elétrica. Agora eu posso vir para o campo, que vai ser 4 vezes 10 na menos 12, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 18. A carga, então, vai ser 4 dividido por 1,6. Quanto é que dá isso? 4 dividido por 1,6 dá 2,5. Vezes 10 na 6 newtons por coulomb. Esse aqui é o valor do campo elétrico nessa gota. Então, o valor é esse, e as características do campo é vertical para cima, tá? Então, a resposta completa é essa aqui, ó, tá? Essa aqui é a resposta completa, que precisa caracterizar esse campo elétrico, tá, pessoal? Quem esqueceu de caracterizar o campo todo não teve ela 100% correta. Ok? Alguma dúvida nessa aí? Eu sei que vários esqueceram de botar o vertical para cima, tá? Né? Próxima, então. Mais algumas teóricas. Thomas Young fez a luz de uma fonte passar por duas fendas paralelas antes de atingir um obstáculo, e observou no anteparo o surgimento de regiões claras e escuras. Marque a alternativa verdadeira a respeito desse fenômeno. Então, trata-se do fenômeno da difração, que ocorre somente com ondas eletromagnéticas. A difração, ela ocorre somente com ondas eletromagnéticas? Não, né? Ela ocorre com qualquer tipo de onda. Trata-se do fenômeno da refração? Não, né? O experimento de Young é aquilo que a onda contorna aqui um obstáculo, né? Ele tem aqui uma frente de onda, essa frente de onda atinge esse obstáculo aqui e ela sofre difração, né? Ou seja, se transforma numa nova frente de onda. Trata-se do fenômeno da difração, em que, após a passagem por obstáculos da grandeza, da ordem de grandeza do comprimento de onda, essa onda tende a contorná-lo. É isso aqui. Trata-se do fenômeno da difração, em que, após a passagem por pequenos obstáculos, ondas mecânicas tendem a contorná-lo? Não, as eletromagnéticas também podem fazer, tá? Desde que seja da ordem de grandeza do comprimento de onda. Não é tão comum nas eletromagnéticas, mas elas fazem também. Trata-se do fenômeno da polarização? Não. Então é essa aqui. Essa próxima aqui. Essa aqui, pessoal, na prova de vocês eu anulei, tá? Então todo mundo já começou a prova com 1 ponto. Ninguém zerou. Eu anulei essa questão porque eu acabei trocando o enunciado depois de digitar a prova pela 3ª vez. Eu troquei o enunciado dessa questão aqui, tá? Então, eu anulei ela, mas eu vou corrigir ela com vocês igual. O fenômeno citado no texto e mostrado na figura, que eu também deixei fora a figura, na verdade isso aqui não é o enunciado, estava assim, né? O fenômeno citado no texto e mostrado na figura, exclusivo de ondas transversais, é denominado D. Então essa aqui eu anulei, porque o enunciado está errado, tá? Então, essa a gente deixa. Seja que, vamos para a próxima. Seja que positiva a carga geradora do campo elétrico e Qzinho a carga de prova em um ponto P próximo de Q. Podemos afirmar que, então nós temos uma carga Q, que é a carga geradora, essa carga aqui é positiva. E nós temos uma carga de prova, Qzinha, que foi colocada num ponto P próximo dessa carga
positivo. Então diz o seguinte, a força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Qzinho. Não, porque a força elétrica depende das duas cargas, então ela não vai ser constante. O vetor campo elétrico em P dependerá do Qzinho? Não, né, pessoal? O campo elétrico, ele não depende da carga de prova, ele depende só da carga geradora. Isso já dá a nossa resposta que está aqui, ó. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova. O campo elétrico, ele não depende da carga de prova, ele só depende da carga geradora desse campo, tá? Ele só depende dessa carga geradora do campo. Ok, a nossa prova, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida a respeito da correção, a respeito das questões aí? Ou tá tudo tranquilo? Dúvidas? Falem agora. Tranquilo. Tranquilo. Bom, pessoal, ontem a gente então estava conversando sobre o poder das pontas, né? E eu conversei brevemente. Deixa eu ver onde é que eu parei ontem aqui. Não consegui conversar com você sobre a gaiola de Faraday, né? Eu parei aqui, eu estava conversando aqui sobre o potencial dentro das esferas, o poder das pontas. E aí eu comecei a entrar nessa parte aqui com vocês. O tempo começa a fechar e a trovejar. Você está na rua, porém está perto do seu automóvel. É mais seguro permanecer dentro ou fora do veículo? O que vocês acham? Assim, começa a dar raio, né? Sabe aqueles dias assim que começa a dar aquele monte de raio? O que é mais seguro? A gente ir para dentro do carro ou ficar exposto na rua quando dá relâmpago e raio? O que vocês aprenderam até hoje na vida de vocês? Quero opiniões. Ficar no carro. Isso, né? Ficar no carro. Mas por que é mais seguro ficar no carro? Né? A gente sempre ouve ficar no carro. Por quê? Porque se ele recebe alguma carga, a borracha do pneu vai, não sei, fazer alguma coisa. A gente acha que é por causa das borrachas dos pneus, né? Não é. Não é por causa das borrachas dos pneus, pessoal. É por causa do equilíbrio eletrostático. Lembram que a gente conversou ontem na aula que o que acontece? Ó, o carro, ele é... Podemos comparar ele com aquela esfera que nós tínhamos ontem na aula, né? Lembra que eu desenhei uma esfera? O que acontece? Para onde vão as cargas nessa esfera? Elas não ficam aqui dentro. Aqui dentro as cargas ficam todas em repouso. As cargas em movimento, elas vão todas para superfície. Aqui dentro não tem campo elétrico. Campo elétrico é nulo. Não tem campo elétrico, não vai ter corrente elétrica. Tá? Não vai ter cargas em movimento. Não tem cargas em movimento, não tem corrente. Vai tudo para superfície. Então, o carro, a lataria do carro vai ficar eletrizada, tá? Mas dentro do carro, não. Isso se chama de blindagem eletrostática. O nome disso é blindagem eletrostática. Quem descobriu isso e fez as experiências disso foi o Faraday. Olha só, lá em 1700 e pouco, 1800 e pouco, ele fez um experimento. O cara era louco, né, gente? Imagina, num dia de tempestade ele ficou dentro de uma gaiola. Pensa? E o que aconteceu? Ele pegou descargas de raio e não tomou nenhum choque elétrico. E aí, quem é que faria isso hoje em dia? Ninguém, né, em sã consciência. Então, é exatamente esse desenho que eu tenho aqui do lado para vocês, tá? Essa bobina grande aqui que está disparando esses raios é conhecida como bobina de Tesla.
ela faz umas transformações na voltagem e realmente ela faz um descarrego muito grande de energia ali, inclusive sonora, tá? Esses raios que ela dispara toca sons, porque ele rompe a rigidez dielétrica do ar de forma com que emite sons, tá? E se você tiver dentro de uma gaiola de metal, você não recebe descarga elétrica, tá? Isso aqui foi usado num filme, que foi o filme Aprendiz de Feiticeiro, e também é usado em vários shows e vários experimentos também, que é a gaiola de Faraday, tá, pessoal? Quando você está aqui dentro, isso aqui é chamado de blindagem eletrostática. Isso é utilizado também, por exemplo, assim, ó, o interior de veículos, os aviões, pessoal. Imagina os aviões. O avião não tem pneu de borracha encostando no chão. E ele recebe descargas muito elevadas quando ele está passando por tempestades lá em cima. Tá? Mas ele funciona como uma gaiola de Faraday. Tá? Então, a gaiola de Faraday, ela nada mais é do que uma blindagem eletrostática, onde no meio nós não temos campo elétrico, não temos cargas em movimento e elas ficam todas no seu exterior, tá? Eu vou passar para vocês uns videozinhos de como é essa gaiola eletrostática, tá? Vou tentar fazer, vamos ver se vai dar certo. Vou pedir para vocês aqui, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui em tela cheia primeiro para mim. Primeiro eu vou botar a cena de um filme. Vamos ver uma coisa. Primeiro eu vou botar a cena de um filme, rapidinho. Vamos ver se está assim, se está certinho. Tá bom, chega de estudar. Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Estão ouvindo? Bobinas de Tesla. Eu tava usando elas Sim. pra gerar uma coisa chamada plasma. O negócio é que eu tava tão obcecado pela parte técnica que quase que eu não percebo uma coisa linda. Eu acho melhor você entrar na minha gaiola. Com certeza é a primeira vez que alguém me fala uma coisa assim. Que bom ouvir isso. Segura nessa barra, por favor. Com as duas mãos. Isso. Assim. Tá. Agora aperta com força. E curte o show. O que é isso? Mas como é possível? As bobinas estão disparando a uma frequência tão alta que as faíscas criam as ondas sonoras quando elas se movem pelo ar. Isso é tão... nerd! Você ouviu mesmo? Eu toquei essa música ontem. Essas bobinas são minha vida. Já tem 2 anos que eu tô aqui trabalhando com elas e elas fazendo a própria música. E eu nem tinha me ligado, eu nunca parei pra apreciar. Até encontrar você. Eu te ouvi falando sobre a música no seu programa de rádio. Sou brega demais. Ok. Isso, peraí. Não? Opa, já passei para outro vídeo, ó, viu? Que joia. Bom, pessoal. Viram aí um pouquinho? Isso é uma gaiola de Tesla, tá?
no filme foi usado. E eu tenho mais uns exemplos aí para vocês. Deixa eu só achar aqui que... Uma gaiola de Faraday. Eu tenho mais alguns exemplos aqui que eu acho que agora eu pulei. Isso é usado também em shows, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Bem rapidinho. Cadê o minute? Aqui. Então, pessoal, nesse caso aqui, a pessoa estava com uma roupa de blindagem eletrostática, tá? Deixa eu só fechar aqui. Ué, Leonor, não dá quando a mãe tá trabalhando tu ficar assim na frente. Bom, e com isso, pessoal, a gente termina essa aula 10, então, tá? Ok, Lucas, tudo bem. Eu só não aceitei logo porque nós estávamos vendo um vídeo, tá? Ok? Então, seguinte. Pessoal, vocês chegaram a fazer alguma atividade da aula 10? Alguma coisa ali? Sim. Fizeram? Uhum. Alguma dúvida delas? Já posso a Não, gente... Não? Tudo tranquilo? teve acho que umas duas questões que eu fiquei na dúvida. Eu só vou pegar ali rapidinho. Pode sim. Aí a gente já corrige elas e já podemos ir encerrando essas duas aulinhas de eletricidade. Semana que vem a gente começa com a física D, que vai ser já bem mais tranquila também. Vamos começar com acústica. Foi a 12 que eu tive dúvida. A 12. Deixa eu pegar a 12 aqui pra gente. Qual é a 12? Tá, a 12 é do poder das pontas. Eu vou trazer ela pro quadro. Deixa eu ver, eu tô com o quadro aberto ainda. Tô. Aqui. Vou compartilhar o quadro aqui, então.
Ok. Estão vendo o quadro certinho? Sim. Ok. Então, olha só. A 12 diz o seguinte. A seção transversal de um condutor em equilíbrio eletrostático carregado positivamente tem uma forma de pera, conforme mostra a figura. Considere dois pontos A e B em sua superfície e as seguintes informações a seu respeito. A e B estão submetidos ao mesmo potencial. Aqui sobre a superfície, se a gente lembrar do gráfico, né, do gráfico de potencial. Meu Deus, por que meu coisinha está fazendo isso no meu... Se a gente lembrar do gráfico de potencial, o gráfico de potencial ele vai ser daquela forma assim, ó. Ele vai fazer aquela parte reta aqui, né? E aí nós vamos ter aquela curva aqui assim, ó. E o potencial na superfície, ele é todo o mesmo, ó. Então, o A e B, né? Não importa como seja essa superfície, o potencial vai ser o mesmo. Verdadeiro. O vetor campo elétrico tem a mesma intensidade em A e B. O vetor campo elétrico não vai ter a mesma intensidade em A e B, tá? Porque o vetor campo elétrico, ele vai depender da intensidade das cargas que vão estar aqui. Porque o vetor campo elétrico depende das cargas que vão estar em movimento aqui. Então, ele não vai ter a mesma intensidade. Já o vetor campo elétrico resultante no interior do condutor é nulo. No interior do condutor, né, que está em equilíbrio, o vetor campo elétrico é nulo, porque as cargas estão em repouso ali dentro. Então, isso dá apenas A1 e A3. Tá ok? É A1 e A3. Professora, Oi? o campo elétrico ele é mais intenso em B, no caso, né? Por causa do poder Sim, das pontas. isso mesmo. Ele é mais Entendi. intenso aqui. Porque aqui nós vamos ter mais linhas de campo, né? No caso aqui está cheio de cargas, né? Aqui está cheio de cargas, então nós vamos ter mais linhas de campo. Onde nós temos mais linhas de campo, nós temos mais intensidade de campo. Imagina aqui um monte de maisinho, por exemplo. Um monte de maisinho, né? Um monte de maisinho. Então aqui nós vamos ter várias linhas de campo. O campo é mais intenso. Aqui nós vamos ter uns mais bem espaçados, assim, ó. Então aqui nós vamos ter as linhas, ó, bem espaçadas, as linhas de campo. Então o campo aqui, ó, como vai ter mais intensidade de linhas numa área, né? Ele é mais intenso. Aqui, ó, as linhas são mais espaçadas, então ele tem menos intensidade, tá? A gente vê Entendi. pelo espaçamento das linhas num desenho. Alguma outra? A19. A 19, deixa eu ver, 19 é uma aberta, eu acho, né? É. Ah, até 19, quando eu fiz, eu fiquei pensando, o quê? É isso aí? A 19 é interessante, a 19 é muito boa, tá? Ó, a 19. A 19 meio que tem uma pegadinha aí no meio, tá? Olha só. Seja uma esfera condutora de raio R carregada com uma carga Q. Determine o potencial elétrico em um ponto situado, então, tem três opções. A uma distância 2R do seu centro, então, uma distância aqui fora. O potencial a gente calcula fazendo KQ sobre a distância, isso em qualquer local, tá? Mas tem que prestar muito atenção para essa região aqui, ó, tá? Então, lá fora, a gente vai substituir aqui. O potencial, então, K é K, ele diz para usar K, né, como constante do meio. Q é a carga, eles deram aqui. E a distância é 2R. Pronto, está aqui o potencial dela nessa distância. Tá aí.
Aqui, ó, a uma distância R, que é o raio da esfera do seu centro. Potencial vai ser K, que é a constante, Q, que é a carga, e R, que é o raio da esfera. Esse é o potencial. Agora, o potencial a uma distância metade do raio do centro. Pessoal, metade do raio, um terço do raio, um quarto do raio, aqui dentro, a partir desse ponto aqui, qualquer ponto aqui para dentro, o potencial é o mesmo. Então, a B e a C, a resposta é a mesma? Porque o potencial da esfera eletrostática, né? Aqui de uma esfera que tiver em equilíbrio eletrostático aqui, ele é o mesmo. É só lembrar do gráfico. Quando a gente tem aquele gráfico, quando a gente tem o gráfico, meu Deus, por que está dando essa minhoquinha ultimamente no meu gráfico? Eu estou soltando um primeiro do outro. Aí a gente tem uma esfera. Vou tentar botar uma esfera mais ou menos aqui. Aqui dentro, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, o potencial é todo o mesmo, até na superfície. Da superfície em diante que ele vai diminuindo assim, ó. Tá? Então, toda essa parte aqui, não importa a que distância ele está. Ele está sempre o mesmo valor de potencial. Tá? Por isso que a B e a C é o mesmo, essa mesma formulazinha aqui. Entendeu? Entendi. Eu tinha caído na pegadinha da C Uhum, ali, eu também caí, sabia? né? Sim, eu fui e É porque eu fiz assim. não. Eu só peguei e botei R sobre 2, sabe? Peguei e fiz, fui Eu cega. também. Daí, de repente, meu cérebro deu uma paradinha assim. Não, não, peraí, ela tá dentro, tá interna. É que às vezes eu vou fazendo rápido as questões, que eu quero deixá-las feitas, né? Aí, de repente, eu disse, não, Ana Paula, pode parar, isso aí não tá certo. Se fosse campo elétrico, dentro seria nulo, né? É, se fosse campo elétrico, aí você tem bem certinho um valor para superfície, um valor para fora, né? E dentro nulo. O campo elétrico é diferente. O campo, Entendi. o campo Obrigado. elétrico tem um nulo dentro, um valor para a superfície e um valor para fora. Eles são diferentes. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou por enquanto tá tudo ok? Para mim era isso. Era isso? Obrigado, professora. Ok, então. Eu acho que eu filmei errado minha aula hoje, mas filmei pelo Clipe Escola hoje, mas tudo bem. Então, por hoje é só então, pessoal. Vou fazer a chamada rapidinho, para não atrasar vocês. Vamos ficar atento aí, para eu poder fazer bem rápido, tá? Vou começar então pelo terceiro EMA. Espera aí que enrosquei meus papéis. Vamos lá então. Aline, é Aline, Bernardo e Brian. Oi, Aline. Bernardo, Brian, estão por aí? Eu, Eu? Foi quem? Bernardo aqui. Bernardo, tá. Eu não conheço as vozes de vocês. Tá, então Bernardo. Brian não tá, então. Camille, Cecília, Cíntia, Daniele. Estão aí. Eduarda, Emily, Eric. Eduarda tá aí. Emily. Eric tá, eu sei que tá. A Emily não tá. Gabriel. Gabriel, os dois Gabriéis estão por aí. Guilherme. Guilherme, Júlia Paiva, as Júlias, quem tá aí? Guilherme. Tá. A Júlia.
Saiu um. O Júlio, a Chiara, o Leonardo. Chiara. Luiz Otávio, Manuela. Eu te pulei, Letícia? Ah, é, pulei. Oi, tu tá aí. Tá bom. Luiz Otávio, Manuela. Ah, tá. Então ela estava aí. Ok. Vamos ver. Luiz Otávio, Manuela. É bom vocês avisar assim, tá, pessoal? Porque às vezes a gente não consegue perceber, tá? Tá, Manuela. Luiz Otávio. A Maria Clara. As duas. A Maria Eduarda, a Mariana. Mariana tá aí. Samara e o Andrea. Então aí. Então tá, deixa eu ver. Uhum. Agora eu vou pro terceiro EN. Rapidinho. Aí, Eleonora, é difícil escrever contigo aí em cima. Ana Carolina, Beatriz, Bruna, Caio, Davi, Stephanie, Gabriel. Henrique, Igor, João Vitor. Presente, professora. Oi. Júlia. Kaique. Larissa, Lauro. Os Lucas, quem tá aí dos Lucas? Lucas Rigueto. Estou aqui, professora. Tá. O Luiz Presente também. Carlos, o Luiz Carlos e o Luiz Felipe. Marcelo. Gente, eu acho que eu nunca vi Marcelo na minha aula. Natália, Nicole. Nicole. Patrick. Tainá e Presente, Vinícius. professora. Tainá. Vinícius. Ok, pessoal. Até semana que vem, então. Abraço para vocês. Correm lá que vocês têm aula. Tchau, professora. Até. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Até prof. terça-feira. Abraço para vocês, então. Fiquem bem. Tchau, professora. Tchau, ótima semana. Até Acho semana também. que vem, então. Tchau, professor. Até. Tchau, professora. Tchau.